Olá, amigos seguidores do canal Sismo Sudamérica, buenas noites a todos, como estão? Como ha passado o dia de hoje, hasta o momento desse vídeo em la noite? Espero que todos tenham tido buen dia de martes, tá bem? Chegamos a martes, dia 14 de abril de 2026. Espero que todos tenham tido buen dia, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Hoje faremos vídeo, uma edição especial, tá bem? Essa edição especial vamos fazer para também os amigos seguidores de América Central, tá bem? Que em Sudamérica, por Deus, houve poucos sismos, tá bem? E América Central também houve poucos sismos. Então, por Deus, está tendo pequeno silêncio sísmico, pero que temos que estar em alerta, pois quando se passa silêncio sísmico, depois de uns dias depois, regressa com muita força, tá bem? Bueno, vamos iniciar com um sismo que se passou em Venezuela, de 3.3 em la escala Richter. Este sismo foi solamente a 1 km de profundidade, bem cerca da terra. Venezuela é sentido movimento. Este sismo se passou às 12h43 da tarde de hoje, tá bem? Vamos falar de los sismos que se passaram em la tarde, início da noite de hoje em Sudamérica. E em América Central, vamos falar de los sismos que se passaram todo o dia, tá bem? Bueno, então, regressando a Venezuela, este sismo de 3.3, mesmo sendo de baixa intensidade, ele foi cerca da terra, então há sentido movimento em Venezuela. Depois houve um sismo em Argentina, de 3.1 em la escala Richter, 3.1 a solamente 97 quilômetros de profundidade, cerca da terra a baixa intensidade, pelo que a Argentina é sentido pequeno movimento. Este sismo se passou às 3h27 da tarde de hoje. Depois Bolívia. Bolívia 4.3 em la escala Richter, há sentido movimento, mesmo sendo lejos da terra a 280 km de profundidade. Este sismo se passou às 4h59 da tarde de hoje. Depois Argentina, 4.4 na escala Richter, há sentido movimento também. Este sismo foi lejos da terra, a 226 km de profundidade. Este sismo se passou às 5h06 da tarde de hoje. Depois Chile 3.1 na escala Richter, a 136 km de profundidade, lejos da terra, baixa intensidade, 3.1. Este sismo se passou em la noite, às 7h06 da noite de hoje. Depois houve um sismo em Peru. Este Peru é sentido movimento, pois 3.8 na escala Richter, a solamente 30 km de profundidade, cerca da terra. Este sismo em Peru se passou às 5h21 da tarde de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Esta parte que falamos foi de Sudamérica. Então, vamos iniciar com os sismos que se passaram em América Central, em la madrugada de hoje, pela manhã, la tarde, la noite, hasta o momento desse vídeo também, que foram, por Deus, pouquitos sismos também, tá bem? Vamos iniciar com o sismo que se passou em Puerto Rico. Puerto Rico 3.4 na escala Richter, a 145 km de profundidade, lejos da terra, baixa intensidade. Este sismo se passou a 0h, 12h37 da madrugada. Era a madrugada de hoje. Depois Costa Rica 3.12 na escala Richter, a solamente 7 km de profundidade. Mesmo sendo cerca da terra e baixa intensidade, Costa Rica é sentido movimento. Este sismo se passou às 11h30 da manhã de hoje. Depois Panamá 3.9 na escala Richter, a 12 km de profundidade.
Panamá em sentido movimento com este sismo. Este sismo se passou às 2h57 da madrugada de hoje, em Panamá. Depois, Guatemala 3.8 na escala Richter, a solamente 5 km de profundidade. Este sismo, Guatemala ha sentido mover-se muito, pois 3.8 a solamente 5 km de profundidade é bem cerca da Terra. Este sismo se passou às 5h22 da manhã de hoje. Depois, El Salvador 3.3 na escala Richter, a solamente 12 km de profundidade. Está bem cerca da Terra e baixa intensidade, pero que há sentido movimento por ter sido cerca da Terra. Este sismo se passou às 1h12 da tarde de hoje. E finalizando o vídeo de hoje, sismo em Costa Rica 3.3 na escala Richter, a 19 km de profundidade, cerca da Terra, baixa intensidade, mas há sentido movimento. Esse sismo se passou na noite às 6h40 da noite em Costa Rica. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? Amanhã pela manhã regressaremos com um novo vídeo de los sismos que se passarem hoje, em final da noite, na madrugada, e amanhã pela manhã temprano, tá bem? Tenham todos uma boa noite, hasta amanhã. Tchau, tchau.